aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. E hoje tem Vascão da Gama. Hoje tem Vasco e Maricá em São Januário pelo Campeonato Carioca, galera. O Cariocão começou, temporada 2026 está na área e o Vasco vai pisar em campo pela primeira vez. E pasme, galera, o Vasco vai com força total para cima do Maricá. O que acontece? Esquece laboratório. O Vasco vai com tudo, galera. Vai com força máxima, né? Por quê? Lembrando que a mídia, né, os youtubers, todo mundo divulgou que o Vasco iria usar o Cariocão como um laboratório para poder fazer uma análise a respeito dos atletas que estão chegando de empréstimo, os atletas que não jogaram em 2025, né, pelo Vasco da Gama nos atuais campeonatos. E aí o Vasco iria entrar com esses jogadores, inclusive eu trouxe a escalação, né, desses jogadores: Maxime Domingues, Forza, Garré, Leandrinho, Paulinho, todos esses jogadores que não jogaram pelo Vasco da Gama iria jogar no Carioca para poder, né, o Diniz ter uma ideia e uma definição de quem seriam esses atletas que ele poderia estar aproveitando para o elenco principal. Acontece que agora, né, veio a notícia dizendo que o Fernando Diniz irá usar o Carioca como preparação para o Brasileirão, que começa dia 28. Então o Fernando Diniz está usando o Cariocão para poder preparar o time titular para iniciar o Brasileirão e a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então, laboratório esquece. Agora, o que vai ser desses jogadores, né, que não vão ser analisados, que não vão ser, né, vistos aí? Será que só pelo treino ele vai conseguir identificar quem está pronto e quem não está, para poder estar levando aí para o time principal? E outra, a base sub-20 esquece também, galera. O Fernando Diniz não vai levar a base sub-20 para o Carioca, né? Não sabemos como ele vai fazer essa mesclagem também da base sub-20, dos jogadores que estão, né, hoje parados, que chegaram de empréstimo. Como é que vai ser isso tudo? Só daqui para frente, até 3 de março, nós vamos começar a ter um panorama a respeito do que vai ser o Vasco da Gama, até porque esses jogadores também estão sendo negociados, alguns estão sendo emprestados, então parece que, né, também não tinha muito o que fazer, né? A maioria dos jogadores que iria entrar para fazer esse laboratório, eles vão embora, cara. Estão sendo emprestados e estão sendo vendidos, então não caberia muito fazer esse laboratório. Então eu acho que o Fernando Diniz está correto em usar o Brasileirão para poder preparar os jogadores, né, titular, para poder iniciar o Brasileirão com o pé direito. Então, né, é isso aí, galera. O Vasco encaminhou a permanência em definitivo de Andrés Gomes por 70% dos direitos econômicos do jogador. Então parece que fim de novela para o André Gomes aí, galera. O Andrés Gomes fica no Vasco da Gama, né? Agora é jogador definitivo. O Andrés Gomes não está mais emprestado, ele agora foi comprado pelo Vasco da Gama, então o Vasco da Gama detém 70% dos direitos econômicos do jogador. Então, seja bem-vindo, Andrés Gomes, a família, né, vascaína, tamo junto, espero que você venha fazer juiz e venha fazer a diferença. E outra, galera, Leandrinho deu preferência ao Al-Shahad. O que acontece? O Vasco acertou a venda do lateral esquerdo para o Al-Shahad, né? O jovem viaja na próxima terça-feira com um contrato de 3 anos. Então tudo indica que Leandrinho realmente não é mais jogador do Vasco da Gama. E Lucas Piton, galera. Lucas Piton também foi negociado. Acontece que o Vasco aceitou, né, a proposta do Besiktas, né, de 4 milhões de reais, cerca de, se eu não me engano, 33 milhões. Vou deixar para vocês ouvirem para não ficar dúvida nenhuma a respeito dessa situação do Lucas Piton, porque tem uma cláusula aí, galera, que ele só vai se o Besiktas não conseguir contratar um outro jogador aí. Aí parece que ele irá no lugar desse jogador. Vou deixar para vocês ouvirem. Ouve aí. Vasco e Besiktas possuem um acordo para a transferência de Lucas Piton. Os clubes acertaram o valor de 7 milhões de euros. 43 milhões de reais pelo lateral esquerdo. A negociação só será concretizada caso o time turco não consiga contratar Nuno Tavares, da Lazio, @Sachatavoleri. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal Desenhando Vasco. Obrigado. E voltando aqui agora, vou trazer mais uma notícia a respeito também de contratações, né?
pessoas saindo, jogadores entrando, galera. O Vasco negocia a contratação do volante César Araújo, que jogou, né, no Orlando City e está livre no mercado. Mas parece que o Vasco tem concorrentes aí. O Nacional do Uruguai e Corinthians também estão interessados no volante uruguai. Acontece que o Corinthians, galera, que tá com a pica desse tamanho econômica, né, tá contratando como se fosse um louco, né? Tá atrás de jogadores também. E aí, cara, o que acontece? Será que lá no meio do campeonato lá vai cair um transfer ban, né? Tem um fair play financeiro? O Corinthians não pode mais fazer o que ele fazia antigamente. Saía contratando, né, a cu de burro, né? Ficava devendo aos clubes, ficava devendo o jogador e ficava por isso mesmo, né? Tá aí na casa de uns 2 bilhões aí devendo, tá com a pica enorme econômica, mas continua contratando como se não houvesse o amanhã. E tá nem aí, filho. Agora, o fair play financeiro chegou, né? Transfer ban sempre houve. Mas, né, a gente sabe que o transfer ban, o clube vai lá correndo, paga, mas o fair play financeiro não, o fair play financeiro é diferente. E agora, o que vai ser? Será que agora vai ter punição mesmo? Será que essa bagunça de contratação vai acabar? Eu espero que sim, né, meu irmão? Porque é uma sacanagem o clube ficar fazendo o que faz. Não tem condições de contratar, fica contratando, fica atrasando, fica atrapalhando quem está querendo contratar e acaba que prejudica até mesmo outros clubes e ainda é campeão ainda, filho, jogando da forma que joga, contratando da forma que contrata. Então, é isso aí. E o Alex Teixeira, galera, assinou, né, um contratozinho com o time lá na Grécia. Parece que o Alex Teixeira ainda continua jogando, né? O Souza se aposentou, mas o Alex Teixeira continua jogando e parece que o rapazinho está de mala pronta para partir para a Grécia e ganhar mais uns milhões aí antes da aposentadoria. Então, né, sorte aí pro Alex Teixeira, né? Que Deus o acompanhe, que ele venha fazer uma grande partida, né? Lá na Grécia, lá um time aí, o nome é muito complicado de falar, né? Panserraiokos, um negócio assim, então esquece, né? Gente, agora coisas boas. O Vasco lançou hoje de manhã os primeiros uniformes com a parceria com a Nike, galera. Então parece que ficou show de bola. Eu vi, vou deixar as fotos aí para vocês acompanhar. Não volto mais. Saudações vascaína, tamo junto. Até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha aqui. Isso ajuda muito o canal, galera. Valeu. Galera, calma aí. Eu esqueci de uma notícia muito importante, importantíssima, que eu não dei. Parece, né? Vou até ler para vocês entenderem. A informação vinda do Paraguai de que Cerro Porteño e Vasco se acertaram hoje para Verratti jogar no time paraguaio. E aí, meu irmão, que novela é essa que não termina? Verratti vai jogar ou não no Cerro Porteño lá em Paraguai? Porque, né, saiu a notícia também que o Verratti está escalado para jogar hoje contra o Maricá. E aí? Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Qual é a verdadeira notícia? O Verratti irá jogar hoje pelo Vasco contra o Maricá ou o Verratti já está de partida de malas prontas para ir para o Paraguai jogar pelo Cerro Porteño? Até porque o Leandrinho não irá jogar, né? Se o Leandrinho não tivesse, né, sido vendido, ele iria estar hoje no elenco principal para poder participar do Cariocão, principalmente ele, que o Fernando Diniz que não negociasse o Leandrinho. Lembrando, o Fernando Diniz pediu para o Vasco não negociar o Leandrinho, mas ficou impossível não negociar, até porque o jogador pediu para ser negociado. E aí o Fernando Diniz tentou, né, convenceu o jogador a ficar porque o Vasco precisava dele e o Fernando Diniz iria usar ele no elenco principal. Mesmo assim, Leandrinho preferiu sair do Vasco da Gama e partir para o Al-Shahad lá no Emirados Árabes, ganhar seus dólares, seus euros lá. Então, ele não irá jogar porque ele já está negociado. Agora, Pablo Verratti, se está negociado, ele não tem nem que entrar em campo, filho, porque vai que ele se machuca aí, né? Alguém entra firme nele, na canela, e aí tem que ficar a situação. Então, né, é a mesma coisa quando você vende o carro. Você vendeu o carro, filho, você nem tira ele da garagem, porque se você pegar ele para ir no mercado, no açougue ou em algum lugar, corre esse risco de nego, ó, pum, porrar teu carro e pronto, venda cancelada. Então, vamos ver aí cenas do próximo capítulo, né? Não vou cravar que o Verratti está indo para o Cerro Porteño, mas também não vou cravar que ele irá jogar hoje pelo Vasco da Gama. Vamos esperar que até mais tarde tem notícia a respeito desse assunto aí. Valeu, galera, e desculpa por interromper. Tamo junto.